Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Um prazer sempre poder contribuir de alguma forma com as atividades do Secam Luz. Espero que em breve a gente possa se rever presencialmente. Bom, neste domingo, mais uma vez me foi confiada a tarefa de colocar para vocês o meu entendimento, vamos dizer assim, sobre um tema importantíssimo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E o meu tema específico foi o item 4, os infortúnios ocultos. Então eu gostaria de pedir a vocês licença nesse momento para que eu possa fazer uma leitura e aí em seguida compartilhar com vocês alguns comentários. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Grabato é uma cama pequena, uma espécie de leito muito pequeno. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. A gente sabe que tem muita gente necessitada, né? E todos nós, de alguma forma, somos necessitados, seja de atenção, de carinho, de afeto, às vezes de coisas materiais. E muitas vezes a gente pedir ajuda já é para a maioria de nós um tanto humilhante. Já é algo que mexe com o nosso brio, que afeta diretamente o nosso orgulho também. Mas, às vezes, é necessário que a ajuda ela seja solicitada. Principalmente se é uma situação que não é notória, não está visível para as pessoas. Agora, imagine aquelas que estão bem escancaradas diante de nós, né? Então, esse primeiro parágrafo diz que a verdadeira generosidade, ela percebe naquilo que não é dito, no que não é mostrado, essas necessidades, esses infortúnios que estão ocultados, né? Muitas vezes pela descrição do necessitado. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refugie a alegria naqueles rostos emagrecidos. Imagine que essa pessoa já era conhecida, foi lá visitar uma família carente e ela é querida. A presença dessa pessoa é sinônimo de auxílio, de alguma forma sinônimo de reconforto, né? Ela traz alegria para aquelas pessoas. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem com que seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Ou seja, ela vem trazer ali os recursos materiais dos quais necessita essa família, mas também vem trazer ali os recursos imateriais. Ela está fazendo ali simultaneamente a caridade material, trazendo aqueles materiais, mantimentos, vamos dizer assim, dos quais necessita a família, mas também vem trazer, está praticando a caridade imaterial. Quando fala que ela vai trazer meigas e doces consolações. Então, essa descrição dela vai fazer com que essas pessoas que neste momento necessitam desse auxílio, que eles não se sintam humilhados,
que eles vão receber. É como aquela outra passagem do Evangelho que diz que quando a gente faz o bem, entre aspas, mas a gente joga na cara, né, como se diz no popular, ou que a gente fica espalhando para os quatro cantos do mundo que a gente fez e aconteceu, isso torna humilhante. Então, é um tipo de esmola que queima a mão de quem recebe. No caso desta senhora aqui da história, ela fez com o máximo de discrição possível. Tanto que ela e a menina que a acompanha, elas são pessoas de posse, a gente pode deduzir aqui desse texto, são pessoas de posse, abastadas financeiramente, mas elas se vestiram de forma simples para que a riqueza dela e o luxo não se opusesse à simplicidade das pessoas e do ambiente que elas foram visitar. De alguma forma, ela se quis colocar ali em pé de igualdade visualmente. Não chegar lá com roupa cara, luxuosa, para atender pessoas vestidas provavelmente com roupas simples. Não é? Então, traz o de que necessitam condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Eles não são mendigos, essas pessoas aí. Quando diz assim, não são profissionais da mendicância, está dizendo que eles não são mendigos, eles não ficam perambulando pela rua pedindo coisas, né? É como a gente entende que é mendigo hoje, né? Mas elas são pessoas necessitadas, é uma família que naquele momento passa por uma situação de necessidade. E muitas vezes tem famílias que às vezes até vão parar na rua, vivem em situação de vulnerabilidade, né, de rua, mas foi por uma questão circunstancial, às vezes uma falta de emprego. Na pandemia mesmo, isso aconteceu muito, né? Muitas famílias perderam o emprego, muitos pais e mães de família perderam o emprego ou tiveram a renda reduzida, ficaram sem condições de pagar aluguéis e aí terminaram sem outras opções, tendo que ir viver em albergues. O albergue, você não pode morar em albergue, você passa uma noite no albergue, aí acabou a noite, você tem um prazo lá, né? Tipo 8 horas, 12 horas, não sei. Você acaba aquele prazo, você tem que sair de lá. E não é a garantia de que você vai conseguir renovar e voltar no outro dia para dormir lá de noite. Às vezes termina dormindo num banco de praça, no portão de uma estação de metrô, embaixo de alguma marquise, é o mais frequentemente. Basta a gente dar uma voltinha na nossa cidade aqui à noite, quando o comércio fecha, que a gente vê muita gente dormindo. Experimentem passar, quem ainda não fez, passar ali pela Baixa dos Sapateiros, pela Barroquinha, pela Carlos Gomes, pela Avenida 7, no Largo de Roma. Vocês vão ver muita gente. Aqui em Itapuã, que é onde eu moro, na Avenida Dorival Caymmi, quando o comércio fecha, a gente vê muita gente assim. Então a gente tem que pensar no seguinte, como o exemplo do vídeo que a gente exibiu, do rapaz que faz ali o bem, né? Então a gente vê pessoas que às vezes estão ali na rua por uma questão circunstancial. Mas vamos prosseguir. Tem uma outra situação dentro dessa dificuldade da família. O pai está no hospital e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados dos materiais de que essa necessite, ou seja, essa senhora também preocupada com a saúde física das crianças, não só no sentido de alimentação, mas a gente pode presumir aqui que ela também está preocupada em prover possíveis necessidades de medicamento em caso de doenças. Às vezes a gente sabe que tem crianças, às vezes tem algum problema de saúde, a gente tem sempre que ter, quem tem filho pequeno sabe disso, tem sempre que ter um antitérmico, um analgésico. É comum às vezes a criança sendo do nada por uma virose, às vezes tem uma febre,
ou tem um probleminha de estômago, a gente tem que estar ali provido desses recursos. E essa senhora também pareceu precavida em relação a isso, preocupada com isso. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Imagine esse pai hospitalizado, ninguém fica no hospital, a não ser que esteja trabalhando ou está enfermo. Então imagina ele lá enfermo, sem saber como é que vai ficar a família, porque eu presumo aqui, né, que ele seja o sustentáculo da família, ele seja o arrimo de família, né, vamos dizer assim. É ele que sustenta a família. E aí, por algum motivo, ele teve que ficar hospitalizado. E como vai ficar a família? E aí, até nisso, essa senhora pensou em ir lá no hospital, levar o reconforto para ele e tranquilizá-lo em relação à situação da sua família. No canto da rua, uma carruagem à espera, carruagem, ou seja, a gente imagina que essa situação ocorreu século XVIII, pelo menos, né? Ou XIX. No mais tardar, início do século XX, essa situação deve ter ocorrido. Então, no canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Então, se fosse um carro hoje, certamente essa carruagem estaria com porta-malas abarrotado de mantimentos, que ela deve ter comprado aí de tudo um pouco de um armazém para levar esses recursos e suprir essas necessidades da família. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. É outra coisa muito importante que a gente perceba aqui. Quando a gente vai fazer o bem, quando a gente se propõe a ajudar alguém ou alguma instituição, a gente não deve, não vou nem falar em instituição, porque quando você fala em instituição, você já sabe, já conhece aquela instituição, já sabe que é uma igreja, já sabe que é um centro espírita, que é uma ONG. Mas quando você vai ajudar alguém que é desconhecido, não é um ente querido seu, não é um amigo próximo, não é um vizinho conhecido, é alguém que você não conhece. Uma coisa importante é que a gente não pergunte se ele tem algum partido de preferência, se é de esquerda ou de direita, se ele torce por algum time de futebol, se esse time é o mesmo que o seu ou não, se ele tem alguma religião, se essa religião é a sua ou não, ou se ele nem tem religião. Que a gente não pergunte essas coisas, porque isso não vai mudar absolutamente nada em relação a essa necessidade que a pessoa tem, que é de ser auxiliada naquele momento. E também não vai mudar em relação ao nosso dever de auxiliá-lo, independentemente da sua crença, do seu estado de saúde, em relação à sua ideologia política, enfim. Então, esse é um cuidado que a gente precisa saber, porque quando a gente se preocupa em procurar saber isso, a gente já está aí dando margem a possíveis barreiras que podem, e muito frequentemente, atrapalham a realização da prática do bem. Então, continuando. Ela não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens, indistintamente. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. E qual é o nome dessa pessoa? E onde ela mora? Ninguém sabe. Não tem importância. Para os infelizes, é um nome que nada indica. Maria, Ana, Teresa, Joaquina, Francisca, não importa. Mas é o anjo da consolação. O que importa é que nas mentes dessas pessoas que foram auxiliadas, a memória vai ficar viva da imagem dessa pessoa. Uma imagem bem marcante dessa pessoa, que, como a gente já viu aqui no texto,
costuma já visitar essa família para auxiliar. À noite, um concerto, olha que bonito, poético. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então, é a gente lembrar, quando a gente está fazendo o bem, nessas condições que essa senhora aqui da história está fazendo, a gente está fazendo para a gente. A gente sabe que a gente está auxiliando aquela pessoa ou aquela família naquele momento, mas a gente sabe que em algum momento, esse bem que a gente está fazendo, ele vai voltar para a gente. Tem um ditado até que diz: o mal que nos faz mal é o mal que a gente faz. E o bem que nos faz bem é o bem que a gente faz. Ou seja, a lei de retorno sempre. Fazendo bem ou fazendo mal, em algum momento o universo vai devolver isso para a gente. E aí, a gente pode até não sentir num primeiro momento as preces que nós recebemos de gratidão. Nós recebemos preces de gratidão muitas vezes, de forma anônima, de forma oculta, de forma silenciosa, e às vezes num primeiro momento até imperceptível, mas que em dado momento, como eu disse, isso vai retornar para a gente em forma de bênçãos. Por que tão singelo traje? Como eu falei lá no início, né? Porque ela é uma pessoa rica, estava vestida de forma simples, né? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Tem gente que, não vou levar meu filho, minha filha para me acompanhar, porque isso pode chocar, ele vai ficar me fazendo perguntas. Ao contrário, tem que levar. Aí olha aqui o motivo. Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer caridade, ou seja, a criança ou jovem, muitas vezes, ele também quer, às vezes por curiosidade, ele também quer fazer, quer aprender. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprenda a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Não importa. Então, observem que ela está sendo uma verdadeira educadora. Ela está deixando aqui um legado para a filha, quando a filha que já tem ali uma predisposição para também fazer a caridade, ela faz questão de que a filha a acompanhe, só que ela ensina: olha, você não tem dinheiro, você não trabalha, você não tem posses, vamos dizer assim, nada de material que seja seu, propriamente dito, mas você ainda assim tem algo a dar. Então, quando você vai lá, às vezes você diz assim: eu não posso fazer nada por você. Pode não fazer materialmente, dando um prato de comida, ou doando uma roupa, ou um calçado, mas você pode ir lá conversar com a pessoa. É muito comum, o que não falta são abrigos e orfanatos por aí, de pessoas que necessitam de atenção. Idosos, eu adoro conversar com idosos, quando eu tenho a oportunidade de visitar algum abrigo de idosos, de simplesmente conversar, é tudo que eles querem. Às vezes você leva lá sabonete, perfume, shampoo, alguma roupinha. Eles agradecem, você supre ali naquele momento até uma carência material que tem, mas o que eles mais fazem questão é da companhia, é de serem ouvidos.
Então isso também tem uma importância. Às vezes a gente pensa que isso, eu não tenho nada para dar, infelizmente eu não posso fazer nada. Pode sim, e muito. E mesmo que não esteja, eu vou ampliar ainda mais essa possibilidade. Mesmo que não esteja ali presente fisicamente, se você mentalizar a pessoa, de repente lê uma página do Evangelho ou um outro livro qualquer que tem uma mensagem edificante, você direcionar esse pensamento, boas energias, boas vibrações de saúde, de bem-estar para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, você já está contribuindo. E é um contributo muitíssimo importante. Em casa, é a mulher do mundo porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. O que a gente falou no início, tem pessoas que fazem questão de dizer, tá vendo ali? Se não fosse eu, estava nu agora. Já ouvi tanta gente dizer assim, não fosse, tá vendo ali aquela situação? Tá melhor agora, mas estava assim, assim. Eu vi, fui lá, peguei, levei para tomar um banho, levei ali no cabeleireiro, cortou o cabelo, dei roupas novas, peguei minha roupa. Ou então diz assim, fui ali na loja, comprei uma roupa nova, não foi roupa usada não, comprei uma roupa nova, dei. Então faz questão de espalhar o bem que fez. Aí é como diz um amigo meu, está fazendo com a mão e desfazendo com a outra, né? Então esse bem ele tem que ser sigiloso. A aprovação que a gente precisa é a aprovação de Deus, como diz na mensagem, e da nossa consciência, você estando bem, tranquilo com a sua consciência. Porque a nossa consciência, ela sempre nos aponta qual é o caminho certo. Ela é a nossa conselheira, mas é também a nossa juíza, é a nossa cobradora. Então, para finalizar, certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas que andava a vender trabalhos executados por suas mãos, ou seja, artesanato. Isso corrobora o que foi dito no início, que não é uma família, não são profissionais da mendicância, eles não vivem pela rua pedindo coisas, pedindo esmola. Você vê que ela fez artesanato, algo produzido com as próprias mãos, e foi vender. E aí, coincidentemente, sem ela saber, bateu lá na casa da pessoa que ajudava a família dela. Quando ela viu, ela reconheceu. É a senhora que vem ajudar a gente. E a senhora também reconheceu ela. E aí, esta última, ao vê-la, conheceu nela a sua benfeitora. E aí a benfeitora disse o quê? Silêncio. Ordena-lhe a senhora. Não diga a ninguém. Falava Jesus. Assim que Jesus ensinou. Então é como se ela dissesse sempre, fica aqui entre nós, não se preocupe não, ninguém vai saber disso, tá só entre nós. Tá? Ninguém precisa saber disso. Fique na sua que daqui não vai sair. Tá certo? Então, isso é discrição. É você fazer... Essa história aí ilustra a forma mais correta da gente fazer o bem, da gente ajudar. É a gente sendo simples. Então, se eu estou em um nível social, vamos dizer assim, naquele momento, momentaneamente, superior, vamos dizer assim, a de quem eu vou ajudar, eu, pelo menos, igualar visualmente, eu não parecer que eu sou de nível social diferente. Eu usar uma linguagem mais simples, né? E eu fazer as coisas da forma mais discreta possível, de modo que a pessoa se sinta à vontade em receber a benesse, sem se sentir humilhado, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o simples fato de você estar em situação de quem precisa de ajuda já é humilhante. A pessoa saber que está ali precisando, dependendo de alguém, né? Que traga ali mantimentos para prover necessidades da família, ou que está ali recebendo algum dinheiro, quando na verdade ela própria gostaria, né, seria o ideal, que com os próprios recursos ela pudesse prover o sustento da família. E aí, essa é uma boa lição para que nós espíritas
consigamos no dia a dia, e o Evangelho no Lar é uma boa ferramenta para nos lembrar disso todos os dias, né? Tem gente que faz o Evangelho todo dia, tem gente que faz uma vez por semana, que é o mais recomendável, mas o Evangelho no Lar é um lembrete. Quando a gente vai para a casa espírita, a gente saber qual é o sentido que faz eu estar indo para o centro. Não posso deixar de ir para o centro. Me comprometi e eu estou lá todo sábado à tarde, todo sábado de manhã, ou toda quinta de noite, ou toda quarta, né? Qual é o sentido? Né? E a gente lembrar sempre que o meu maior compromisso é com a minha evolução. Tudo que eu fizer terá impacto na minha evolução espiritual, de bom e de ruim. Então, o bem que eu faço, ele vai impactar positivamente na minha evolução. Naquele momento, a gente tem que sempre lançar um olhar para além desse ato bondoso que a gente faz. Naquele momento, a pessoa está precisando de ajuda e é você que está na condição de ajudar. Mas, talvez nessa encarnação, ou em outra, as posições se invertam. E aí, a gente já não vai se ver mais na posição de superioridade, vamos dizer assim, que muita gente termina se vendo, tá? Gostaria de bater um papo com vocês, mas não vai ser possível. Espero sinceramente que essas reflexões elas suscitem em vocês também profundas reflexões, que vocês pensem no exemplo dessa senhora da história, e que a gente empreenda esforços, porque no próprio Evangelho ensina que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, que a gente faça esse esforço, não vamos nos tornar Jesus. Tem gente que diz assim, o bem ainda não é para mim, não, isso é para Jesus, eu não sou Jesus. Não é Jesus, eu não sou Jesus ainda, mas ele é a minha referência. Então, ele está ali, eu preciso mirar ele. Então, Jesus é o meu farol, é para aquela direção. E ele foi o nosso guia e modelo, né? A própria espiritualidade nos ensina que Jesus foi o guia e modelo, né? No Livro dos Espíritos é perguntado qual é o maior exemplo, o modelo que nós temos. E a resposta mais curta de todas as perguntas do Livro dos Espíritos: vide Jesus. E era o guia e modelo porque né? O guia e modelo. Guia porque ele nos conduz, ele mostra a direção. E é modelo porque ele mostra como fazer. E a vida de Jesus foi recheada de exemplos de amor e abnegação. Tá bom? Desejo a vocês aí boas reflexões. Espero que gostem do vídeo que eu propus aí. E que a gente faça como esse rapaz do vídeo também, que às vezes tem um infortúnio oculto. A gente vê ali alguém pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa, mas tem algo muito maior por trás daquilo ali. Né? E que espero também que vocês gostem da música que eu propus aí, que é a música Sombra e Luz. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez pela confiança. Bom domingo. Muita paz.